Aí eu tô normal. Olá! Bem-vindos a mais um podcast Vozes das Nossas Cabeças, onde eu, Joana Lustosa, junto com a Germana Lustosa, minha madrasta, e a minha irmã, Andréa Lustosa, conversamos sobre tudo que vem à nossa cabeça. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, mais uma vez, sobre saúde mental. Nós vamos falar sobre transtorno bipolar. Um tema que a gente conhece bem de perto. De várias formas, através de pessoas muito queridas. A gente conhece esse tema bem de perto, né? E eu acho que a gente pode começar com a Andréia falando um pouquinho da experiência do diagnóstico errado do Vitor. O que vocês acham? A gente pode começar assim? Pode. Eu não digo que é um diagnóstico errado, né? Começa por aí. É um diagnóstico das informações que a gente tinha mais acesso à época. Porque isso é um diagnóstico de 2008, 2009, né? Final, segundo semestre de 2008, fechado em 2009, início de 2009. Então, eu não digo que é errado, porque eram as ferramentas que tem. E hoje em dia que a gente sabe que existem muito mais transtornos, muito mais, vamos dizer assim, espectros, muito mais coisas para falar. Igual antigamente, você tinha a senilidade, pronto, todo mundo ficava velho e ficava senil. Então, ia para tudo. Depois veio o Alzheimer. Aí era o Alzheimer, senilidade e demência. Você não tinha, assim, hoje em dia você sabe que tem vários tipos, várias coisas, cada um ataca pontos diferentes do cérebro. Com relação à bipolaridade ou desregulação severa de humor, eu acho lindo o nome. Desregulação severa de humor. O Vitor Hugo teve, né, o diagnóstico ali aos 7 anos de autismo, quando se usava ainda a expressão de Asperger. Então, ele foi diagnosticado com Asperger, que é aquele autismo com altas habilidades, vamos dizer assim, e bipolaridade. Só que hoje a gente chegou à conclusão, né, como diz o psiquiatra, que na verdade não era bipolaridade, eram altas habilidades. Ele tem o autismo, nível 1, 2 de suporte, ele consegue ficar ali no nível 1, mas ele é um nível 1, 2 de suporte por conta da medicação, então ele flutua ali. É a medicação que dá essa regulada. E tinha essa alteração de humor, mas essa alteração de humor dele era das altas habilidades, porque altas habilidades e bipolaridade, elas são muito parecidas, mas muito mesmo. Então você fica muito com essa coisa de saber se é isso ou aquilo. E das altas habilidades do Vitor, sempre foi. Eu aqui não quis fazer o exame na época, porque eu achava assim, gente, eu não preciso saber disso. Eu falo sempre, não quero saber o nome do boi. Eu quero só saber como é que eu vou fazer que ele seja autossuficiente, que ele cresça como um adulto autossuficiente e não fique dependente de mim, do pai, o resto da vida dele. Então, não foi, mas o que acontecia? E na época eu li, com relação à criança, a diferença da bipolaridade na criança e no adulto. Um adulto, via de regra, assim, eu estou falando disso que eu li lá em 2009, 2010, ali, e que eu lembro, assim, que era um psiquiatra que tratava de crianças com bipolaridade. E aí ele estava explicando, um psiquiatra infantil, que ele estava explicando lá que um adulto, ele tem, via de regra, 1 a 2 crises bipolar, ele tem 1 a 2 crises por ano, vamos dizer assim. Uma criança bipolar, ela vai ter, no mínimo, 5 crises por dia. Que isso? Porque ela está em fase de crescimento, a quantidade de hormônio no corpo é muito maior, a gente pensa que não, mas o hormônio de crescimento influencia, ele tem toda uma questão, ela ainda está aprendendo a lidar com as emoções, então é mais fácil essa oscilação. Então tem toda uma circunstância que faz com que a criança ela tenha mais crises do que o adulto. E isso a gente vê refletido na quantidade da medicação. A criança toma mais remédio que o adulto. Olha, não sabia. Não sabia disso, e aí, assim, isso inclusive é um pouco confuso para mim, porque na época que eu estudei essa parte de transtorno bipolar, eu tive o diagnóstico de transtorno bipolar, mas foi um diagnóstico que foi feito errado, gente. Vou falar um pouquinho mais para frente da minha experiência com isso. Mas na época que eu tive esse diagnóstico, eu estudei bastante. E uma das informações que o pessoal confunde muito, essa questão de que bipolar muda de humor todos os dias, o tempo todo, né? Não é. Sim, ele mantém um período de cada humor, né? Da mania, da hipomania ali, do equilíbrio e da depressão. Raramente eles ficam na parte de equilíbrio, né? Se eles não estão com tratamento direitinho. Exatamente. E aí, assim, o normal é que uma crise muito, tipo, uma mudança muito, muito, muito rápida, absolutamente rápida, que não é comum,
é uma semana. É uma mudança extremamente rápida de humor para quem tem transtorno bipolar, isso a fase adulto, tá? De criança eu não entendo nada. Da fase adulto é uma semana. E aí, mas assim, cada fase pode durar anos. Exatamente. 3, 4 anos cada fase pode durar. Então, a gente está falando uma semana, é o período mais curto. Então, esse negócio, eu sou bipolar, mudei de humor de manhã para tarde, isso não caracteriza transtorno bipolar. Isso pode caracterizar muito mais transtorno de personalidade. E aí, a gente está falando ali de um borderline, de um histriônico, uma outra linha de um transtorno de personalidade do que o bipolar. O bipolar, ele muda de humor, mas ele tem esse período maior, né? E aí, com a criança, então, não é assim. Com crianças, muda o tempo todo, irmã. Pois é. Por que acontece? A criança ela está aprendendo a lidar com as emoções e com tudo. Então, tudo para ela é muito novo. Então, ela não consegue controlar. O adulto, ele já tem esse controle maior da emoção. Por isso que ele leva uma semana para fazer essa transição. A criança, não. Você basta ver que, por exemplo, nós que treinamos a criança a não dar birra, gente. O natural da criança é dar birra, é chamar a atenção. É a gente que vai lá e vai explicar que não é assim, que tem que fazer. A gente está ali condicionando a criança que aquilo não é certo. E essa dificuldade, essas alterações são muito. E tudo está muito ligado a essa questão do hormônio de crescimento, assim. Foi o que eu deduzi, tá, gente? Dessa coisa de você estar aprendendo a lidar, não sei o quê. E para mim isso foi muito característico, porque assim, a criança está bem. Mas se tem algum gatilho, alguma coisa, ela altera muito rápido. Mas ela altera por quê? Porque vai ter alguma coisa que ela vai se sentir ameaçada, algo do gênero, então ela vai, como diria o outro, pipocar. Então fica nisso. Mas para mim foi muito interessante porque eu ficava questionando a quantidade da medicação, né? Porque para uma criança. E foi quando aí a psiquiatra de Brasília que me explicou, que é a doutora Audrey, que é uma das bambamãs no Brasil e da seminário no Brasil e no mundo. E ela explicando que não, que assim, a quantidade de remédio, de fato, corroborando o que o outro médico falava, a quantidade de remédio para uma criança é maior do que para um adulto. Gente, que loucura. Eu não sabia. Realmente, a criança ela não tem capacidade, porque é a estrutura cerebral, de modulação mesmo, de emoções. Ela ainda está na fase de treinamento e aprendendo a fazer isso. Por isso que dá essa oscilação maior. E essa fase vai até os 25 anos, gente. Para quem acha que 20 anos já é adulto, desenvolvimento cerebral vai até os 25. Mas a partir dos 18 você já responde criminalmente igualzinho, tá? Não preocupa, não. Isso não é desculpa. Não tô tirando responsabilidade. Cada movimento de fase, né? A gente falou que tá em pessoa de 15 anos não tem a mesma modulação de emoções e de decisões que uma pessoa de 3 anos. Mas eu vou dizer que assim, aí eu vou puxar a sardinha. Uma mulher de 25 tem uma capacidade de modulação cerebral muito maior do que um homem de 35. Por conta do tipo de socialização, né? Exatamente. Mas, então, a gente tem isso. E um caso que a gente está acompanhando nas redes sociais, bem gritante, de que como a bipolaridade numa fase maníaca dura muito tempo, pode durar muito tempo, e traz bizarrices, não é? Porque assim, né, que a pessoa absolutamente fora da caixinha é aquele Kanye West. Aquele rap americano. Eu conheço, eu sei quem é, mas eu não acompanho. Foi casado com a Kim Kardashian. Durante o casamento, ela já trazia a dificuldade que ela estava tendo com ele, porque ele não aceitava o diagnóstico e não aceitava o tratamento. E aí ele tá na fase maníaca há muito tempo. Aí, dentro dessa fase maníaca, agora ele resolveu dizer que não, que o diagnóstico dele não é bipolaridade, que o diagnóstico dele é autismo. Me desculpe, mas ele não é autista, na minha concepção, como mãe de autista. Hoje, um jovem adulto autista não entra. Pode ser que ele seja, mas, como eu falei lá atrás, ele pode ter mais de uma comorbidade, que eles chamam, né? Porque nunca vem sozinho. Um transtorno nunca vem sozinho, eles se sentem solitários, eles sempre chamam mais alguém para fazer companhia. Sim, então, ele deve ter, ele pode ter o autismo, mas ele tem a bipolaridade também, como foi o primeiro diagnóstico do Vitor. Sendo que hoje ele está numa fase maníaca, absolutamente louco. Justifica tudo que ele faz? Não, mas você passa a entender.
E tem uma psiquiatra americana que eu não lembro agora o nome dela, que ela tem um livro que foi me indicado quando o Victor Hugo era pequeno, exatamente para você entender a bipolaridade, e ela explicando da mania, que ela dentro da mania, ela é psicóloga especializada nisso. Deve ser não é a Ana Beatriz, ela é americana. Ela é americana, não sei nem se ainda está viva, porque ela passou por isso na década de 60. Hoje eu acho que a Ana Beatriz fala um monte de coisa meio maluca, tá? Pseudociência, física quântica, uma viagem muito louca, mas ela tem uns livros muito bons no início da carreira dela, onde ela explica muito bem, de forma muito fácil, vários transtornos, e um deles é o transtorno bipolar, que ela explica o transtorno bipolar, TDAH, acho que eu já li sobre TDAH, transtorno bipolar, e sobre Borderline, o livro dela, os três são bons livros, só que hoje tem umas coisas meio malucas. Vou nem entrar no podcast, adoro o podcast dela, mas ela também já está numa fase, ela não clinica mais, ela já saiu dessa vida, então ela já está num outro tipo de viagem, vamos dizer assim. Mas os livros são bons. Porque se ela clinicasse falando o que ela fala, ela teria vários processos. Meu Deus, eu não. Mas assim. Falando mais que eu devia estar falando. Mas eu gosto muito do podcast dela, principalmente quando vem médicos. Tem umas coisas que eu ignoro, que eu sou daquela teoria, eu sou muito. Não, isso aqui está muito viajandão para minha cabeça, como diriam meus filhos, que não consigo. Assim, está muito fora do sistema cartesiano, né? Está muito fora da ciência para mim. Mas tem muitas coisas que são bem interessantes, né? De médicos forenses e coisas assim bem interessantes. Mas voltando lá, que acontece, né? E aí esse rapaz tem isso. E aí você vê, e essa médica, ela estava falando, e ela fala do caso dela, porque ela fala até da experiência dela tomando lítio para fazer o controle, que foi só com lítio que ela conseguiu. Nossa, e a dificuldade que ela tinha, porque quando você começa a mania, você não quer sair da mania, porque na mania você fica altamente produtivo. Isso é muito comum. Todo mundo que eu conheço que tem transtorno bipolar, a não ser que tenha cometido algum crime, tenha tido um acidente muito absurdo, alguma coisa muito, muito, muito maluca, essas pessoas amam estar na mania. É prazeroso, é gostoso, se sente forte. Super-homem. Super-homem. Então, essas pessoas, elas realmente não querem sair da mania, elas querem. Eu conheço uma pessoa que tomava Ritalina quando ia escrever um acadêmico, quando ia escrever tese de doutorado, mestrado, essas coisas, tomava Ritalina para entrar na mania para poder escrever. Então, para vocês terem ideia. E aí foi super engraçado isso, porque eu já vinha batendo essa tecla, não toma, vai te fazer mal, você vai passar mal, você vai ficar estressado depois. E quando acaba a mania, você vai direto para depressão, super perigoso e tal. Já estava conversando com ele um tempão. Aí ele escreveu um artigo e recebeu uma resposta muito boa. Aí ele não tomou Ritalina da última vez que ele foi escrever o artigo. E aí ele falou assim, gente, eu tô muito esquisita, acho que o artigo foi ruim, não escrevi direito, não sei o quê. E aí quando ele teve resposta da revista, eles falaram que o artigo foi maravilhoso, os colegas dele, né, da área falaram que foi incrível, que ele escreveu super bem e tal. Daí ele assim, olha, eu tava com a sensação, e a resposta dele, né, o entendimento dele, olha, eu tava com a sensação de que eu escrevia muito melhor quando eu tava na mania, mas aparentemente eu não sinto que eu escrevo melhor quando eu não tô na mania, mas eu escrevo do mesmo jeito. Então, é muito mais sobre como a pessoa se sente na mania, e a gente tem que modular e aprender a entender que precisa se sentir normal também. Não precisa se sentir eufórico o tempo todo, né? Tudo bem, tá feliz de vez em quando, triste, mais ou menos. Isso faz parte do normal, né? Do saudável, na verdade. Exato. Agora, gente, eu fui casada com um bipolar, né? Quase 19 anos. Que é o pai de vocês. Nosso pai, gente. Nosso pai. Nosso então, pai. Assim, realmente sim, com uma pessoa que eu nunca tinha visto, nem tinha conhecimento desse transtorno e tal. E é uma aventura. Eu
Você tem a experiência que você tá vivendo, assim, às vezes numa montanha-russa, sabe? Gente, pra vocês terem, eu preciso apontar. Meu ex-marido também é bipolar. Ele não tem problema com que eu fale isso. Meu ex-marido é bipolar, meu pai é bipolar. Então, gente, cara, vocês não têm ideia do que é conviver com uma pessoa bipolar. Uma pessoa bipolar, quando ela tá na mania, pra mim, é muito mais difícil do que uma pessoa que tá na depressão. É muito mais. Muito mais. E o Elcis, meu marido, ele tinha muito mais, ele ficava muito mais na fase maníaca do que na fase depressiva. Nossa, que horror. Era pouco. A fase depressiva dele era muito pouco. Ele ficava muito mais realmente na mania. E diante do que a Andrea falou sobre as crianças, e a Joana veio falar isso, eu tenho dito pelo psiquiatra dele, já no final da vida dele, né, nos últimos anos, que ele, além da bipolaridade, ele tinha a encefalopatia hepática, que ela mexe muito com a cabeça também, deixa a pessoa muito, assim, transtornada. Então, o psiquiatra dele, um dia conversando comigo, disse assim: Germana, a gente tem que saber diferenciar o que é o comportamento dele, se é a bipolaridade ou se é a encefalopatia hepática. E foi uma coisa que ele me disse: a bipolaridade, ela é assim, linear. Ela passa um tempo daquela forma, que ele vai passar um tempo na fase maníaca e vai passar um tempo na fase depressiva. Ele não muda, ele não fica oscilando no dia. Quando você vê que ele está oscilando muito no dia, isso não é a bipolaridade, isso é encefalopatia hepática. A gente precisa tratar de uma outra forma. Olha. Isso foi uma coisa que realmente, no fim, a gente passou a perceber que não era da bipolaridade o que estava acontecendo, era da encefalopatia mesmo, porque ele tinha mudanças muito grandes durante o dia. E a bipolaridade não é assim, como você falou, né? É uma coisa mais linear. E aí a gente passou a diferenciar, e aí quando a gente sabia que ele estava numa crise de encefalopatia, aí a medicação era uma, se fosse bipolaridade, alguma fase maníaca depressiva, já seria uma outra coisa, né? E isso foi muito bom. E realmente eu acho que é um ponto bem interessante para quem precisa saber. Realmente, a bipolaridade, ela não muda, né? Pelo menos nos adultos. Assim, tão rápido. Rápido, sim. E sim. O Elcis, ele vivia mais na fase maníaca. Que é essa fase que você tá com o humor lá em cima. Você pode tudo. Você é o super-herói. Você consegue tudo você consegue. Você gasta demais. Faz gastos, assim, absurdos. Não, você tem ideias mirabolantes. A plantação de... como é que é? A criação de peixe. Ideias mirabolantes. Não, peraí, que a parte divertida é isso, gente. Vamos falar. Eu lembro de uma criação de melancia, uma plantação de melancia. Eu lembro de uma fábrica de casa. Tem a criação de codorna, criação de vaca. Que mais? Tem construção de abacate. O abacate durou, assim, nos últimos anos de vida, o abacate durou, assim, quase um ano. Não, durou bem. E o abacate era junto com peixe, a criação de peixe. Era uma criação de peixe e tinha a plantação de abacate também. Tudo ideias. Tudo ele podia fazer. Ele assistia... O caminhão. A ideia do caminhão. Como é que é aquele caminhão? O avião. Teve uma fase que foi um avião, que ele tinha que pilotar um avião. Ele tinha que ter um avião. Sim. Que era o sonho da vida dele. Então, o avião não é assim só comprar um avião. Não. Ele quis comprar um avião desmontado para ele montar o avião. Ele ia montar o avião e ele ia pilotar esse avião. Ainda tem... dentro.
Com você dentro, né? Óbvio! Pessoa que dirige super bem, né? Dirigir assim, ninguém tinha medo. Não, na fase da mania ele não conseguia chegar em casa dirigindo. Era. Ele não chegava em casa dirigindo. Se chegasse, sempre chegava com o carro batido, arranhado. Assim. Acha que dá conta de passar, acha que sabe, não sabe o caminho, mas não, eu sei sim. Acha que sabe. É um negócio difícil, gente. Eles sabem nessa fase, tudo se sabe, tudo pode. E características, né, características perigosas. Postura sexual perigosa, então transar com muitas pessoas, achar que não vai pegar doença, muito perigoso. O Elcias não tinha isso, graças a Deus. Gastar dinheiro que não tem, achando que vai ter. Então, isso era demais. Você ganha, sei lá, você ganha 20 mil reais por mês, mas você faz uma compra de 300 mil, porque a partir do mês seguinte você vai ganhar. Ele comprou 5 fazendas, Joana. 5 fazendas. Um apartamento. Tipo, é assim, a plantação de abacate já vai dar certo. Já deu certo. Mas já vai dar certo, ela já vai render, então eu já vou gastar por conta. Já vou, isso. Então, questão de dinheiro, questão de risco também. Então, essa questão de dirigir em alta velocidade. Colocar em situação de risco também é muito Não, mal. mas assim, graças a Deus, a alta velocidade ele não dirigia. Ele dirigia até devagar demais. Então, você estava na faixa... Não, mas teve uns episódios que eu lembro que ele... em fase maníaca, ele realmente foi dirigindo em alta velocidade. Aconteceu. Eu já lembro ele já na fase mais velho, porque eu tenho mais da fase mais velha, que ele mais novo, ele dirigia em alta velocidade. E o papai tinha muito da questão na fase maníaca da bebida, né? Era o problema. Que ele foi controlar depois, que assim, ele não tinha o vício, porque você vai para algum vício, Joana. Então, na fase da você entra em algum vício, seja do sexo, seja da droga. Ele ficava na bebida. O papai era na bebida. Até que era natural da profissão dele, dos profissionais do jornalismo da época dele, beberem muito, beberem e fumarem. Sim. E aí, assim, se a gente fosse resumir a mania, né? O problema da mania é a autoconfiança exacerbada. Então, autoconfiança exacerbada. Total. É achar que dá conta de tudo, que nada vai atingir, que é seguro, que tudo vai ser seguro para ele, que nada atinge ele. Então, é autoconfiança exacerbada. Esse da mania é isso. A depressão, já a parte da depressão, é uma parte muito parecida com depressão normal mesmo, né? Só que o negócio se ele foi para mania, gente, você conhece alguém que tem transtorno bipolar e está na mania, quanto mais tempo essa pessoa estiver na mania, pior vai ser a depressão. Porque a mania, ela tem um alto consumo cerebral, ela desgasta o cérebro, intoxica o cérebro. Tem alguns estudos, inclusive, que fazem uma referência da mania a uma inflamação cerebral. Tem alguns sintomas parecidos, tem alguns tratamentos, inclusive, que são anti-inflamatórios para transtorno bipolar, para quem fica muito na mania. Então, quando sai dessa fase, o cérebro está exausto. O cérebro da pessoa que tem transtorno bipolar não aguenta mais nada, você não dá conta de nada. Então, é uma depressão muito grande que vem por conta da mania também, né? E esse é mais complicado. Precisa do tempo para a fisiologia se recuperar. Então, você tem que tomar remédio ajuda, um monte de coisa, mas se tem uma mania muito intensa, tem coisa que você só pode esperar o tempo. Não dá muito para fazer, não. Esperar o tempo, tomar remédio e o psicólogo também tratar e olhar isso para não entrar na mania, né? Não voltar para a mania. Como é que eram os episódios de depressão do papai, Germana? Assim, quando tinha os episódios de depressão dele, que eram poucos, ele não tinha muito, graças a Deus. Mas assim, ele me relatou que ele pensou em tirar a vida dele. Então, outra vez ele me falou que queria pular da janela, não sei o que. Teve alguns eventos, né, assim, bem complicados. Então, o que é que eu fazia? Tipo, ele não ficava só, de jeito nenhum, porque eu realmente tinha medo. E ele ficava mesmo muito depressivo. Era deitado, não queria falar com ninguém,
ele tinha essas fases bem complicadas. E e uma coisa que pesava muito é que ele tinha se lascado na fase maníaca, porque ele tinha gasto o que não podia. E aí, quando ele chegava na fase depressiva, porque você vai ver o estrago que você fez naquela fase maníaca. Então, Sim, aquilo lhe deprime muito mais. Isso é uma lembrança que eu tinha muito do papai. O papai, pelo que eu lembro, gente, e aí vocês me corrijam, né? Que vocês, às vezes, têm uma lembrança diferente por conta do tipo de convivência, do tempo, da idade, né? Mas eu lembro que, assim, para mim, os piores coisas que o papai fazia era financeiro. O problema do meu pai era financeiro, porque ele ganhava muito bem, ele era funcionário público na Câmara dos Deputados, tinha uma renda muito alta, e ele tinha acesso a muitos empréstimos. Muito bons. Ele fazia vários empréstimos na fase maníaca. E aí, na mania, ele vivia nessa, tipo, de ter muito dinheiro, desse sentimento, né? Sou muito rico, faço tudo, tenho empresa, construo milhões de empresas, compro não sei quantas fazendas e tal. E aí, depois, ele ia tentar, aí quando passava a fase da mania, ele ia tentar resolver esse pepino, e aí ele tinha muita dificuldade de resolver muitas vezes. Teve um patrimônio bom, construiu um patrimônio bom, tinha uma renda muito boa, mas vivia passando por perrengue por conta disso. Exatamente, porque quando passava essa fase, a fase maníaca, que ele chegava ia para a fase depressiva, queria ver o tamanho do estrago. E ele estava muito mal financeiramente. E aí aumentava a depressão. Exatamente, aumentava a depressão. E assim, eu assim, tem tudo isso, mas eu acho que uma das coisas que mais marcou o papai, e aí foi o trauma dele. E assim, quando ele entrava na depressão, eu sempre associo isso, tá, Germana? Eu não sei se ele comentava isso, porque tem coisas que fala para a esposa, não fala para filho, né, gente? Então, vamos, cara, qual é assim, é o que eu falo. Todos nós temos o espaço, o amor do papai, mas assim, eu e a Joana como filhas e a Germana como esposa. E uma interação com a esposa é diferente da interação com filhos, que é um ato absolutamente natural, não é assim. Mas a morte do tio Alberto foi uma coisa assim muito marcante para o papai. Muito. E aí marcante. Até porque foi nessa fase da morte do Alberto que ele foi diagnosticado com transtorno bipolar. Sim. Ele foi diagnosticado, ele não aceitou o diagnóstico, né? Ele passou mal com remédio. Conta mais essa história. Ele passou muito mal com a medicação que foi passada com lítio, ele não se deu, ele passou muito, muito, muito mal. Ele teve uma depressão muito grande, ele perdeu os cabelos da cabeça. Papai tinha cabelo até, tipo, papai não ficou careca, não. Papai não era careca. Nem calvo. Ele tinha muito cabelo. Muito cabelo. Para ele ficar sem cabelo é um negócio estranho. Mas foi o estresse da morte do estresse da morte do Alberto. Porque ele entrou na paranoia do que ele deixou de fazer alguma coisa para salvar o irmão. Ele achava que ele poderia ter feito alguma coisa para salvar, até porque ele tinha dormido na casa do Elcias na noite anterior de ter se matado. Então, ele juntou todos os irmãos que estavam na cidade um dia antes. A gente teve um churrasco todo mundo. Exatamente. E dormiu na casa dele, né? Eles dormiram juntos. Na fazenda do tio Alberto? Eu não sei se foi na fazenda do Alberto ou era na do Elcias que ele foi dormir. Eu acho que ele foi dormir na fazenda do Elcias. Isso. Mas eles eram muito colados, tá? Fazendo do tio Alberto e do papai eram tipo uma do lado da outra. E eles eram muito próximos. O papai tinha uma coisa muito próxima com o tio Alberto. Ele é muito próximo do tio Carlos, assim, mas assim, na época, porque o tio Carlos morava em Fortaleza e o tio Alberto. A verdade é que o Alberto infernizou muito ele. Sim. Como mentalmente. Porque essa é a grande realidade. O Alberto, ele ficava toda a vida falando para ele que ele não sabia escrever, que ele era um péssimo profissional. Nossa! Era.
E o Elcias na cama, no mesmo carro que ele, trabalhando, lá escrevendo, e ele chegava e ficava esculhambando o Elcias na frente de todo mundo. Que absurdo. Sabia disso. E por muito tempo o Elcias achava que não era tão bom profissional por conta disso. Gente, eu não sabia isso. Tá vendo? A gente não sabe, coisas que a gente não sabe. Eu achei que ele tinha Foi muito penoso. E eu achava que tinha uma relação boa, porque até quem fez o papai fazer o concurso e vir para Brasília. Não, depois é que o Elcias passou a entender que aquilo era uma perturbação dele, que ele não era uma pessoa, entendeu? Que ele tinha algum distúrbio, alguma coisa, ele passou a entender isso e ele passou a ficar mais próximo e tal. Mas no começo era muito complicado. Até o Elcias entender isso foi muito difícil. Existiu uma... O tio Alberto tinha altas habilidades, isso é fato. Sim, o tio Alberto, ele era bipolar. Né? E era bipolar. O tio Alberto foi exatamente na depressão. Ele tinha mais diagnósticos, eu acho também, eu não sei. Ele tinha. O tio Alberto tinha vários diagnósticos. E foi na depressiva que ele foi. Mas tem um negócio também, né? Que existia um estímulo de competição entre os irmãos, né? Sempre teve. Ele tinha esse negócio de falar. Mas daí a um chegar na frente de outras pessoas de fora e na sua frente ficar ali esculhambando, dizendo que você não sabia escrever, que você... Isso não era estimulado. Não era, entendeu? Estimulado. Aí era muito complicado. Gente, que loucura. Nunca imaginei isso. Eu achava que o tio Alberto e o papai eram muito próximos. Eu também. Mas eles eram. Só que tinha momentos, coisas que o Alberto fazia isso. Então, no começo, você sofreu muito. Por conta disso. Que loucura. E o papai foi um profissional tão bem-quisto, tão renomado, né? Até hoje eu recebi tantos comentários. Pois mas tinha essa, mas eu acho que era uma perturbação dele, sei lá, entendeu? Tipo, do Alberto, não era por mal, entendeu? Entendo, mas é muito doido. Mas exatamente, esse é o grande problema para os familiares de qualquer pessoa que tem um transtorno, seja bipolaridade ou qualquer outro, porque você vai lidar diretamente com essa personalidade distorcida. Você sabe que aquela pessoa te ama, você sabe que aquela pessoa é preocupada com você, mas ao mesmo tempo tem uma distorção, e a gente conversou isso ontem, Joana. Ao mesmo tempo a pessoa tem uma distorção que ela não consegue não ser cruel com você. Exato. E eles têm uma dificuldade com os sentimentos. Eles têm isso também. Eles não conseguem lidar com a família. Família, quem? É mais fácil, muito mais fácil lidar com uma pessoa de fora, que você não tem tanto contato e tanta coisa assim, do que com uma pessoa próxima. Muito mais. Uma pessoa próxima atinge a gente, né? Uma pessoa de fora, se uma pessoa na rua me chamar de qualquer coisa, eu vou rir na cara dela e vou embora. Agora, se a minha mãe, meu pai, minha irmã, né, você me fala alguma coisa, eu vou tipo assim, caralho, o que tá acontecendo? Exatamente. Né? O que eu fiz? Ou o que tá acontecendo mesmo? Tipo, realmente eu tenho alguma coisa errada. A gente questiona mesmo, porque são pessoas que entram dentro da nossa de valor. A gente estava falando sobre comorbidades, é muito interessante isso, só porque é um gancho lá de trás, eu acho que a gente já está quase no fim. Mas a questão de comorbidade é muito interessante o quanto alguns transtornos criam comorbidades para dar suporte. Um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo muito, muito interessante, que é pessoas com TDAH muitas vezes adquirem TOC. Tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Muito comum, é muito comum. Por que uma pessoa que tem TDAH tem TOC? Porque a pessoa que tem TDAH, ela não tem memória de curto prazo, geralmente, e tem dificuldade com reflexos, por conta do lóbulo frontal, da forma que o TDAH atua. O que isso significa? Uma pessoa que tem TDAH, ela vai esquecer muitas coisas, ela vai quebrar as coisas, ela vai esbarrar, ela vai se machucar, ela vai perder.
Então, como é que ela faz para lidar com isso, para se tornar uma pessoa funcional, sem usar remédio, sem diagnóstico e tal, né? Geralmente é quando a pessoa não tem nenhum acompanhamento ali. Ela começa a criar regras muito rígidas para que a vida funcione para ela. Então, ela sempre vai deixar a chave de casa exatamente no mesmo lugar. Ela nunca, absolutamente nunca, vai deixar em outro lugar. E se ela deixar, ela começa a ter ansiedade, ela começa a ficar nervosa, que aí entra todos os sintomas do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo. Entendi. Então, é muito comum que a gente tenha uma comorbidade que ela venha para transformar aquela pessoa funcional. Mas ainda assim, é um problema sério. Cria desconforto, cria vários problemas e a gente precisa tratar isso. Então, né, o ideal é tratar os dois. Trata o TDAH, trata o TOC, se tiver. E aí, em todas as neurodivergências, tem comorbidades que estão ali para meio que dar esse suporte para que a pessoa consiga viver melhor, entre muitas aspas, tá aqui. É por isso que eu falei, elas nunca vêm sozinhas, que elas não gostam de ficar sozinhas, então elas trazem mais um amigo, 1, 2, depende. Verdade. Muito bom esse apontamento, mano, muito bom. Não contei minha história, eu tenho histórias assim, né? Como eu falei, eu já tive diagnóstico de transtorno bipolar, eu não sou, né? Não tenho transtorno bipolar. Eu vou até abrir aqui meu diagnóstico já para as próximas lives, né? Eu tenho um diagnóstico de TDAH aberto, porque tem a possibilidade de altas habilidades, então alguns sintomas se confundem, então tem essa questão. E aí eu já tive o diagnóstico de transtorno bipolar, mas foi um diagnóstico errado, foi revisto isso e não tenho. E aí eu fui casada com uma pessoa com transtorno bipolar e eu acho que a gente consegue fazer mais uma live com muita informação, até porque a Germana e André conhecem meu ex-marido e é super tranquilo falar sobre todos esses. E a gente falar como foi ser casada com bipolar, porque eu acho que muito bom. Joana. Eu quero só ouvir as histórias. Vocês têm muitas histórias. Gente, eu muito. só lembro da Germana ligando. Seu pai saiu com 5 mil reais, voltou sem nada e não sabe onde gastou. É isso aí. É isso. Gente, é isso. Isso acontece. De verdade. E a gente vai ser assim, porque senão nunca mais a gente acaba. Tem muita mais para falar outras vezes, né? E aí, assim, gente, se inscreve aqui se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente a crescer aí e também. Manda aí depois e dessa deixe live. sugestões de temas. Sim. Depois dessa live que vocês vão assistir aí, vocês mandem pra gente alguma pergunta que vocês tiverem curiosidade sobre o que a gente falou aqui, tá bom? Beijo, gente. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.